Bem-vindo ao quarto vídeo da série Conhecendo o Autor no Gênesis. Muita coisa você está aprendendo que será necessário para entender toda a Bíblia. E nós estamos hoje dando mais um passo no entendimento de características de Deus muito fortes. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Nós não podemos nunca esquecer do amor de Deus. Foi o que Adão cometeu como erro principal. Foi o de não se abrir para o amor de Deus quando ele cometeu o pecado, tentar esconder o pecado, e assim, da mesma forma, também negar a justiça de Deus. Quando o homem começa a pecar e Caim, então, não dá importância ao fato de que tinha que resistir à tentação de matar o seu irmão. Mas nós vamos hoje caminhando e pedindo a Deus que nos ajude. Peça a Ele que te dê entendimento maior da sua palavra sempre. Um coração aberto para ouvir, para aprender coisas novas do Senhor. E hoje vamos falar sobre o dilúvio, né? Sobre o dilúvio. Gênesis capítulo 6, versos 9 a 14. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Por que Deus viu essa violência necessitando de uma justiça tão severa? Nós vamos caminhando hoje aqui, vamos ver que quando você lê uma carta, por exemplo, de alguém, você não pega uma frase isolada e interpreta essa frase. Você tem que ler a carta como um todo. Então, nós vamos ler o que Deus estava vendo de violência no mundo a ponto de ser necessário destruir toda aquela raça humana, só salvando uma família, só Noé e os seus filhos, né? A gente vê aqui, por exemplo, no capítulo 4, verso 16... Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim se isola da presença da família, Adão e todos os outros, e ele se isola porque ele estava amaldiçoado. Mas ele se isola também da presença do Senhor, ele se isola de Deus. Então começa uma geração de homens, descendentes de Caim, que não são de Deus, eles são homens que não seguem a Deus. E aqui no verso 22 e 23 a gente vê: Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim. Então, Caim teve relações, teve Enoque, Enoque teve Meujael, Meujael Metusael, Metusael gerou Lameque, e Lameque então casou com Zilá, e Zilá teve filhos. E aqui fala no verso 22. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Tubal-Caim foi o primeiro que construiu instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Nós já vimos lá em Gênesis 1:29 que o homem não se alimentava de animais. Não era de se esperar, então, que o homem também usasse instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Na verdade, isso foram armas, né? Ele foi o primeiro armeiro, o primeiro homem a criar armas. E o contexto explica claramente isso. Lameque disse às suas esposas, Lameque é o pai de Tubal-Caim: Adá e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Ou seja, ele usa armas agora para matar homens. Então, essa violência que está sendo narrada lá em Gênesis 6 foi o que se espalhou por toda a terra, pelo menos nos descendentes de Caim. Houve a proliferação de armas e de mortes e de assassinato. Capítulo 6, versos 1 e 2. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus, ou seja, aqueles que eram descendentes de Adão e não eram descendentes de Caim, viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Alguns acham que filhos de Deus são anjos. Não, os anjos, está bem claro lá no Novo Testamento, Jesus diz, eles são assexuados, eles não podem gerar filhos.
Aqui, os filhos de Deus eram os descendentes de Adão, que estavam ainda mantendo o culto a Deus. Eles se misturam com as filhas de Caim, que são as filhas dos homens, e então há a contaminação de todos. Todos entram no mesmo espírito de violência. No verso 4 diz: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. Os homens começaram a buscar a autoridade, serem mais importantes, serem dominadores, né? Valentes dominadores. Então isso aí foi uma forma de se espalhar a violência cada vez mais. E quem tinha armas, logicamente, era mais poderoso do que aquele que não tinha. No verso 12, a gente viu aqui, Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos estavam corrompidos, o seu caminho na terra. No 11 diz que estava corrompido e cheia de violência. Então essa violência que está sendo mencionada aqui é exatamente do homem contra o homem. O pecado se alastrando e gerando mortes e mais mortes. Os homens são tolos, se perdem o rumo que Deus dá para eles. Mas eles, por sua vez, também precisam da graça de Deus para não darem vazão à sua natureza de pecado. E quando o homem se afasta de Deus, ele se afasta daquele que é santo. E aí ele começa num processo cada vez maior de derrota, de violência contra o próprio homem, né? Isaías 6, 2 e 3 diz que o nome de Deus é Santo, Santo, Santo. Ou seja, Deus não é um Deus de contaminação, de pecado, de morte, de destruição. O fruto da carne é que é inimizade, ira, porfia, isso está em Efésios capítulo 5, né? Mas o fruto de Deus é amor, benignidade, bondade, né? Mateus 5, 43 a 48, a gente vê um padrão bem diferente, que Jesus leva de volta o homem para o padrão de Deus. No Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6, 7 e 8. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Deus é um Pai de amor. Ele quer que você ame até os seus inimigos, os trate bem, não os odeie. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está trazendo de volta o homem para o padrão de Deus. A gente vê que houve, da parte do homem, uma destruição cada vez maior. Deus deu oportunidade ao homem para que ele se arrependesse, mas o homem não se arrependeu. E quais são as oportunidades que a gente pode dizer que estavam sendo dadas aqui? A primeira, a própria existência dos homens de Deus ainda na Terra, né? Você vê, Adão viveu até ao nascimento de Noé, e havia toda uma geração de homens que tinham buscado a Deus. Então eles davam testemunho disso, mas eles foram morrendo até o ponto de que, ao tempo em que Deus fala com Noé, já toda a raça humana estava contaminada pela violência, pelo pecado. Outra forma de Deus falar também foi através da própria construção da arca. Você vê que estava sendo avisado: olha, vai vir um dilúvio como castigo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Vocês estão matando uns aos outros, estão cometendo torpeza e pecado, imundícia, coisas que vocês não podem expor a verdade à luz de Deus, então essas coisas têm que ser confessadas, perdoadas, mas vocês estão escondendo. Então vem aí o dilúvio, e eles não deram ouvidos à pregação que foi a própria arca. No entanto, a gente pode ver que o amor de Deus ele se manifestou, até mesmo quando Deus permitiu que houvesse essa destruição de toda a raça humana. Em 1 Pedro 3,18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Ou seja, Deus esperava com paciência que eles entendessem que tinham que se arrepender dos seus pecados, mas eles não se arrependeram e foram destruídos pelo dilúvio. Mas aqui diz que Jesus mesmo foi e pregou. A gente vê que Deus teve cuidado com eles, mas não há outra forma de ser salvo, né? Atos 4, 12,
a gente vê aqui: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sim, é no nome de Jesus. Então, havia a promessa do Cordeiro de Deus que já veio, mas naquele tempo eles estavam, alguns homens ainda sabiam que tinham como buscar a Deus, tinham como ver o seu pecado perdoado, mas eles não se arrependeram, ainda que Deus tivesse esperado com paciência. Uma coisa importante é que essa visitação de Jesus ao Hades, né, para pregar aos espíritos em prisão, não vai acontecer uma segunda vez. Hebreus 9, 27, a gente vê aqui o seguinte: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados do mundo, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Ou seja, Jesus, enquanto estava na cruz, ele ainda estava levando gente a ser perdoado dos seus pecados de uma forma tremenda, mas depois que ele ressuscita, agora cabe a cada um de nós aceitar ou não. E quando ele aparecer uma nova vez, será para salvação apenas daqueles que já estão esperando por ele. Não vai haver uma segunda oportunidade. A gente tem que entender isso, é muito importante que seja dito que Deus ama, mas as oportunidades passam. Atos 4, 12, como nós lemos, é o único nome que leva à salvação, é Jesus. E não haverá expectativa de salvação para quem não aceitar depois que morrer aqui. Nós precisamos estar pregando que Jesus Cristo é o Salvador, é o Cordeiro de Deus que já tirou o pecado do mundo para aqueles que o receberam, para aqueles que abriram o coração e confessaram o seu pecado. Então, diz lá, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, isso para quem se abre para a verdade de Deus. Então, que nós possamos pregar essa palavra, viver e pregar essa palavra em todo lugar onde nós estivermos, porque esse é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, não há outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos estar sempre agradecendo a Deus pelo Cordeiro de Deus que nos ama tanto. Falamos de forma resumida hoje sobre o dilúvio. Se você tiver algum comentário a fazer, faça. Mande para nós, para que nós possamos expandir um pouco mais esse assunto. Mas o mais importante é que você participe. Nós estamos muito alegres de ter você conosco. Dê o seu like e até o próximo vídeo, onde aí sim nós vamos começar a falar agora sobre um amigo de Deus e toda uma geração que serviu a Deus e que ainda está servindo. Nós vamos dizer, nós também somos dessa geração, amém? Vamos estar juntos então. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até o próximo vídeo, amém.